Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. Eu chamo-me Filipe Ferreira e hoje vai ser dia de vídeo de aquisições do mês de março. Portanto, o mês está quase a terminar, ainda faltam 3 dias, mas eu já não tenho mais nada à espera para chegar durante o mês de março. Portanto, hoje será o vídeo das aquisições feitas durante o mês de março de 2026. E mais uma vez falhei os meus objetivos, portanto, eu tinha dito que iria ver se conseguiria manter as aquisições até um limite de 30 itens por mês e falhei redondamente, mais uma vez na última semana, mas falhei. Portanto, isto foi um total, no mês de março de 2026, foi um total de 49 itens, quase tudo CDs, portanto 47 CDs, um Super Audio CD e um vinil, portanto adquirido mesmo nos últimos dias. Estava a pensar que seria mais um mês sem nenhuma aquisição em vinil, mas foi. Portanto, logo no início do mês, foi um vendedor cá em Portugal, uma loja onde eu costumo comprar com alguma regularidade, foram apenas 3 CDs, mas um deles eu queria mesmo muito, portanto, foram 3 CDs, este álbum dos The Zombies, Odyssey and Oracle, um dos melhores álbuns dos anos 60, um dos melhores álbuns de sempre, um dos álbuns mais subestimados de sempre, era daqueles que eu sempre quis ter em vinil. Muito complicado este álbum em vinil, além do original é muito raro e muito caro, as reedições não são muito boas. Pesquisei bastante relativamente às edições em CDs, a mais aconselhada era esta, portanto avancei para ela. Descasso os melhores álbuns de sempre, portanto penso que é 1968. Penso que é exatamente, esta é uma reedição de 1998, portanto 1968. Descasso mesmo de Zombies, Odyssey and Oracle. Este aqui já o tinha em vinil, como é óbvio, agora que mando numa fase CD, era daqueles que é uma banda que eu gosto muito e quero ter tudo em CD, principalmente os 5 primeiros álbuns, 5 ou 6, portanto, os Talking Heads com More Songs About Buildings and Food, está bem? Isto é uma reedição ali dos anos 80, muito boa, muito boa. E, finalmente, aqui um álbum dos Thievery Corporation, o The Richest Man in Babylon. Discasso mesmo, discasso mesmo. É daqueles álbuns, já um youtuber famoso americano, ele é uma pessoa claramente dá preferência ao vinil, e ele fez aqui um vídeo há uns 6 ou 7 meses, um comparativo entre o vinil e o CD, e o CD destruiu completamente a reedição que tinha saído recentemente em vinil, e ele tinha ficado muito desiludido, muito desiludido. Portanto, apareceu-me aqui o CD, avancei e está excelente mesmo. Sonsaço, Thievery Corporation, The Richest Man in Babylon. Depois, um vendedor espanhol, foram 5 CDs, 5 CDs, sim, eu 2 deles já os tinha, 3 deles já os tinha, não nesta edição. Portanto, um deles foi o álbum ao vivo do Santana, Lotus, está bem? Ele é triplo em vinil, em CD é duplo, é um dos melhores álbuns ao vivo de sempre. Curiosamente nunca o tive nem em CD nem em vinil. O primeiro dos Travis, Good Feeling, está bem? Este é o primeiro álbum dos Travis. Travis é uma banda que eu gosto muito, principalmente os primeiros álbuns. O Bad Michael Jackson, eu tenho uma remaster, além de ter o vinil, tenho uma remaster em CD. Esta é a primeira edição em CD e é muito superior, quer à remaster que tenho em CD, quer à edição portuguesa que tenho em vinil mesmo. Muito, muito boa. Este aqui, do Waterboys, também tinha uma remaster. Esta é a primeira edição em CD. Também é um álbum que eu gosto muito, do Waterboys, portanto ele é homónimo, é o primeiro álbum da banda. E este aqui, os Marillion, Afraid of Sunlight, portanto este aqui eu comprei logo no ano em que ele saiu, portanto 1995, 31 anos, eu comprei logo. Mas este é uma edição especial, portanto são dois álbuns, e é um álbum que eu gosto muito. Tenho aqui a minha música preferida de sempre dos Marillion, e das minhas músicas preferidas de sempre, a Beautiful, tá bem? Portanto isto é uma edição dupla.
Depois há um vendedor espanhol também. E desta vez foram vendedores espanhóis, ainda foi muita coisa, foi prioritariamente espanhóis. Portanto, foram 13 CDs, tá bem? 13 CDs dos Beautiful South 0898. Também este eu penso que é o álbum de 1992, exatamente. Portanto, já tenho alguns Beautiful South. Este confesso que foi francamente barato, portanto comprei. O Piano Man do Billy Joel, discaço, este não tinha mesmo nem vinil nem CD e esta edição está espetacular, também anos 80, está bem? Esta aqui tinha, não nesta edição, estas primeiras edições em CD, os The Eagles com o seu The Greatest Hits, este é o Greatest Hits 1, está bem? Desde primeiro, sonsaço mesmo. Aqui um que foi uma desilusão para mim, é uma edição do final dos anos 80, tinha algumas expectativas relativamente ao som, até porque eu tenho este álbum em vinil, e é um álbum que eu gosto muito. Foi algo de desilusão para mim esta edição em CD. Joe Jackson com o seu álbum de estreia Look Sharp. Esta foi alguma desilusão para mim, esta edição. Aqui um, que é o quinto que tenho em CD na minha coleção, portanto é o segundo álbum da minha vida. Portanto, são tudo edições diferentes, estava muito barato, comprei mais um. Counting Crows, August and Everything After. Este é um original americano. Tá bem? Este é o segundo álbum da minha vida, só perto para o Disintegration dos The Cure. Está ali par a par com o The Bands dos Radiohead. Portanto, estava francamente barato. Comprei mais uma cópia. Tá bem? Aqui um que já o tinha, curiosamente já o tinha em vinil, portanto apareceu agora em CD, também francamente barato. O vinil na altura custou bem carinho, tá bem? E em CD foi francamente barato. Mark Eidsel com o seu Songs of Love, portanto é um álbum ao vivo do Mark Eidsel, que é o vocalista, é vocalista dos American Music Club, tá bem? Portanto, este aqui já o tinha em vinil. Um best-of dos Hootie and the Blowfish, este não tinha mesmo, tenho álbuns em CD dos Hootie and the Blowfish e o primeiro álbum deles em vinil, portanto o mais consagrado. Em CD, este aqui não tinha mesmo, nem em vinil, e penso que este aqui só saiu mesmo em CD, tá bem? Um best-of dos Hootie and the Blowfish. Este aqui, além de já o ter em vinil, tinha também em CD, comprei pela edição. Uma coletânea dos Supertramp, também muito conhecida, mas esta é uma edição especial, por isso é que o comprei, tá bem? E tem sonsaço também. Outro que já o tinha, vinil e CD, comprei também pela edição, porque é uma edição japonesa, portanto, Happy Mondays, aqui com o Pills and Thrills and Belly Aches, está tudo em japonês, já estou a dizer um nome, penso que é assim, se não me falha a memória, Pills and Thrills and Belly Aches, portanto está tudo em japonês. E é um upgrade grande relativamente ao CD que eu tinha e mesmo ao vinil que eu já tinha. Tá, e é um álbum que eu gosto muito. Outro álbum que eu gosto muito, que também já o tinha, queria ter uma segunda cópia até para ter no meu local de trabalho, já o tinha em vinil e em CD. Lloyd Cole, Don't Get Weird on Me, Baby, um dos meus álbuns preferidos, talvez o meu álbum preferido do Lloyd Cole, de 1991. Este aqui não tinha nem vinil nem CD, portanto, John Mellencamp com o Mr. Happy Go Lucky, tá bem? Foi um álbum que até que eu ouvi bastante na altura que saiu, mas nunca o tive. E aqui a grande estrela das aquisições do mês, até porque foi até hoje o meu CD mais usado, mais caro de sempre, portanto. Também dos The Zombies, aqui um Greatest Hits. O que é que este Greatest Hits, que esta coletânea tem de especial? Portanto, ela foi feita na DCC, portanto, que é uma editora audiófila fundada pelo mestre Steve Hoffman, dos melhores engenheiros de sempre. Ela foi compilada e remasterizada pelo próprio Steve Hoffman. Portanto, tudo que seja DCC é muito bom, quer em vinil, quer em CD. Algumas das melhores edições de sempre são DCC. Infelizmente era uma editora audiófila muito virada para um nicho muito específico. Já não existe. O Steve Hoffman
dos maiores génios de sempre. Algumas edições que existem de álbuns míticos foram feitas por ele. Portanto, de Zombies, como não há edições muito audiófilas de álbuns dos The Zombies, portanto, isto é o melhor que se consegue arranjar. Portanto, uma edição audiófila, uma coletânea, espetacular mesmo, espetacular. Portanto, DCC, sonsaço mesmo, ainda há um bocado estive a ouvir, não me canso de ouvir isto. Portanto, mas foi caro, aliás, até hoje foi a edição mais cara vendida no Discogs. Este específico que eu tenho aqui, tá bem? Depois foi a um vendedor alemão, foram 4 CDs e um Super Audio CD, e o Super Audio CD também é um discaço meu. Rebecca Pigeon com o seu The Raven, portanto, dos discos mais audiófilos de sempre, claro, e agora percebo porque sempre li isso, nunca, já tinha ouvido o álbum sem muita atenção, ouvindo agora com muita atenção, é daqueles que eu tenho ouvido mesmo muito, percebo perfeitamente porque é que é considerado dos discos mais audiófilos de sempre, com o melhor som de sempre, portanto, esta aqui é uma edição Super Audio CD. Tá bem, portanto, Rebecca Pigeon, The Raven. Depois aqui um que eu também, este já tinha 2 em CD, além do vinil. O outro também já o tinha em CD. Portanto, Brothers in Arms, dos Dire Straits. Portanto, este aqui eu, em CD já tinha uma remaster, além do Super Audio CD, além do vinil. Portanto, porque é que eu comprei este? Porque estava barato e porque é a primeira edição em CD mesmo, portanto, 1985, West Germany, está bem, portanto, e tem um sonsaço, portanto, isto vai ao chão com a remaster, com o Super Audio CD é um bocado complicado, estamos a falar de outro nível, mas comparativamente com a remaster em CD, isto varre completamente o chão, está bem, sonsaço mesmo. Outro que já tinha, mas é daqueles álbuns que eu gosto muito, além de ter o original inglês em vinil, tenho uma edição HD-CD que já mostrei aqui. Roxy Music Avalon. Porquê é que eu comprei isto? Porque isto é a primeira edição que existe do álbum em CD, portanto, ela é conhecida pela Red Face, portanto, primeira edição em CD, portanto, 1983, este CD tem 43 anos, portanto, é um descasso, é daqueles álbuns, não me arrependo nada de o ter, até porque foi também francamente barato, está bem, portanto, Roxy Music Avalon. Este aqui só o tinha em vinil, portanto surgiu a oportunidade de comprar o CD, também foi barato, e a primeira edição em CD, os The Mission, com o álbum Carve in Sand, está bem? Penso que ele é de 1990, por volta disso. Este já o tinha só em vinil, está bem? E por fim, este vendedor, também a primeira edição em CD, e este não foi, destes aqui, tirando Super Audio CD, até foi o mais caro, porque é a primeira edição em CD mesmo do álbum, também estamos a falar de 1983, uma banda que eu gosto muito. Este, curiosamente, só o tinha mesmo em vinil, Tears for Fears The Hurting, portanto o primeiro álbum dos Tears for Fears aqui também do ano, a primeira edição em CD do ano de lançamento, 1983, portanto aqui ainda com aquele selo típico dos anos 80, a primeira edição em CD. Este não posso dizer que tenha sido caro, mas não foi dos mais baratos. Depois fui a uma loja aqui em Portugal, onde eu costumo comprar com regularidade, portanto, nomeadamente novo, portanto, chama-se FNAC. Foram 4 itens, acabam por ser 8. Acabam por ser 8, eu passo já a explicar. Portanto, é uma box do Kevin Ayers, portanto, traz 5 álbuns. Eu, os 2 primeiros, já os tenho em vinil, portanto, isto estava francamente barato, acabei por comprar. Gosto muito destas box Original Album Series e comprei de facto pelo preço, está bem? Portanto, e porque é que eu disse que acabam por ser 8? Porque aqui traz 5 álbuns, está bem? E este foi tudo novo, portanto, os Talking Heads Remain in Light,
também está muito boa esta edição dos Talking Heads, dos meus álbuns preferidos da banda. Aliás, como eu disse, eu quero ter pelo menos os primeiros 5 álbuns da banda em CD. Tenho todos em vinil, mas pelo menos em CD os primeiros 5 ou 6, talvez estique até ao 6º, está bem? Aqui uma desilusão. O Elvis Costello com o seu This Year's Model. Portanto, eu penso que é o segundo álbum do Elvis Costello, confundo sempre com Miami's True, mas penso que este é o segundo. Já o tinha, obviamente, em vinil. Em CD não o tinha, comprei-o também novo, porque a análise estive a ver, é uma remaster bem recente, já desta década, penso que 2021, feita pelo Ryan Smith, que é um dos melhores engenheiros da atualidade. Portanto, ele trabalha nos estúdios Sterling, que são dos melhores de sempre, e fiquei algo desiludido com esta edição. Algo desiludido, portanto, também foi barato, porque estes aqui foram todos em promoção, mas fiquei algo desiludido com esta edição. Portanto, e depois o Donald Fagen com o seu The Night Fly Live. Portanto, eu adoro o Donald Fagen, portanto, vocalista do Steely Dan. Portanto, o The Night Fly é o primeiro álbum dele a solo, ali do início dos anos 80. Portanto, isto é uma edição comemorativa que ele fez ao lançamento do álbum, portanto, aqui ao vivo, bem mais recente, e está razoável. Depois, quando eu pensava, portanto, isto que eu mostrei aqui, isto tudo dava cerca de 30 itens, quando eu pensava que, pronto, iria estar dentro dos 30 itens por mês, apareceu um vendedor alemão onde eu costumo comprar, e foram 18. Portanto, isto de 30 passou logo para 48. Mas não estou nada arrependido. Tem aqui edições fabulosas mesmo. Isto tudo em CD. Lou Reed, Coney Island Baby, sonsaço mesmo. Curiosamente, este aqui eu nunca o tive nem em vinil nem em CD. É um álbum que eu conhecia muito bem, já estive a comprar várias vezes em vinil. E isto tem um sonsaço mesmo, também ali dos anos 80. Aliás, diz aqui Analog to Digital Transfers made at RCA Recording Studios, New York City, setembro de 1988. Sonsaço mesmo. Tenho curiosidade em compará-lo com o vinil, porque isto tem um sonsaço mesmo. Surpreendeu-me mesmo muito este aqui. Outro que me surpreendeu muito, mas já estava à espera, está bem? Porque é a primeira edição em CD da coletânea, ela saiu mesmo no ano de lançamento, portanto, um best-of dos Alan Parsons Project. Sonsaço mesmo, adoro Alan Parsons, portanto, já sabia quando vi este selo aqui, esta imagem, vi logo que isto ia ser bom som, e no Discogs eu disse, este não tem margem de erro, estava barato, comprei, feita no Japão, não sei se dá para ver ali, mas feita no Japão, sonsaço mesmo. Aliás, nesta compra acertei, se não em tudo, praticamente em tudo. Este aqui já o tinha em vinil, está bem? E já tinha outras coletâneas em CD dos Alan Parsons. Este aqui já o tinha em vinil, em CD não tinha, mas é um álbum que eu gosto muito e fiz questão de o ter também em CD. Marianne Faithfull com o seu Broken English, portanto, a obra-prima da Marianne Faithfull, 1979. Isto é uma das primeiras edições em CD, está bem? É também ali nos anos 80. Também das primeiras edições em CD, e lá está. Se o outro que eu mostrei atrás do Joe Jackson foi uma desilusão para mim, ali mais final dos anos 80, isto, inícios dos anos 80, é das primeiras edições em CD. O álbum saiu em 82, isto saiu em 83 ou 84. Joe Jackson, Night and Day, nada a ver, qualidade muito superior à outra edição que eu mostrei ali do primeiro álbum dele, está bem? Portanto, o Joe Jackson, Night and Day, este já o tinha em CD, perdão, em vinil, não o tinha em CD. Aqui uma coletânea dos Weather Report,
Está bem? Isto nunca existiu em vinil. Tem coletâneas dos Weather Report em vinil, mas em CD por acaso não tinha nenhuma. Estava a bom preço, comprei. Portanto, Best of dos Weather Report, eu gosto muito do Weather Report. Aqui um que já o tinha em vinil, portanto, até o original em inglês, portanto, em CD não o tinha. Lloyd Cole Commotions, Easy Pieces. Está bem? Adoro Lloyd Cole Commotions, portanto, esta é também a primeira edição em CD, com aquele selo típico dos anos 80. Aqui uma coletânea do Cat Stevens, um Greatest Hits, também já o tinha em vinil. E este aqui comprei exatamente por causa do Steve Hoffman, daquele engenheiro que falei há pouco. Ele há cerca de 2 ou 3 semanas foi convidado a participar numa live de um canal no YouTube, em que ele levou 10 CDs audiófilos, tá bem? E um deles foi este. Portanto, isto é uma edição ali dos anos 80, sonsaço mesmo. Aliás, eu comprei no mês passado vários álbuns do Cat Stevens e disse que fiquei muito surpreendido pela positiva. Tudo anos 80, portanto, este também é anos 80. Sonsaço mesmo, foi um dos CDs que o Steve Hoffman levou para a live e colocou como dos melhores em termos de som. Aqui um que já o tinha em vinil, em CD não, portanto, Bauhaus, Burning from the Inside, tá bem? Também bom som, também com muito bom som. Aqui um que já o tinha em vinil, tinha também uma remaster em CD, esta é a primeira edição em CD, é um álbum que eu gosto muito, de uma banda que eu gosto muito, Simple Minds New Gold Dream. Portanto, esta é a primeira edição em CD masterizada na Nimbus. As masterizações da Nimbus ali anos 80 é tudo uma maravilha. Outra maravilha, Genesis com o seu álbum homónimo. Está bem, eu penso que isto é por volta de 1983. Primeira edição em CD. Está bem. Aqui com o selo Vertigo Red Swirl. Isto é uma edição masterizada com pré-ênfase, portanto, sonsaço, e não foi nada caro, Aqui uma semi-desilusão, um álbum que eu já o tinha em vinil, portanto esta foi uma semi-desilusão em CD, Japan com o seu Quiet Life, tá bem? Portanto isto é uma remaster ali já dos anos 2000, já de 2006, lá está. Eu aqui fui contra as minhas tendências de evitar remasters ali posteriores a 96, evitar ali finais dos anos 90, anos 2000, arrisquei, não fui muito feliz aqui, tá bem? Japan Quiet Life, não pode dizer que seja muito mau, mas não está muito longe daquilo que eu pretendia. Aqui um álbum que eu curiosamente nunca o tive, apesar de gostar muito dele, nunca o tive. Nick Cave and Bad Seeds com o No More Shall We Part. Dos melhores álbuns, curiosamente, na minha opinião, dos melhores álbuns do Nick Cave. Tá bem? Aqui um que nunca o tive, isto é um crime autêntico, nunca o tive nem em CD nem em vinil, portanto, porque é uma banda até que dentro das bandas mais pesadas que eu sempre gostei, portanto, os The Clash com o Sandinista, portanto, ele é triplo, em CD é duplo, mas nunca o tive, isto é uma edição dos anos 80, portanto, a chamada caixa gorda, está bem? Portanto, em CD são só 2. A Mary Black, Without the Fanfare, já falei várias vezes aqui na Mary Black, ela tem uma voz maravilhosa, ela era usada nos anos 90 como standard para testar equipamentos de som, também a What-Fi usava, mesmo as lojas usavam a voz dela para testar sistemas de som, já tenho quase tudo dela, quer em vinil, quer em CD, está bem, em CD tenho mesmo quase tudo. Aqui um álbum que eu já tinha, em vinil, curiosamente nunca o tive em CD, queria muito ter em CD, dos meus álbuns de sempre, e deu muito trabalho, ainda assinei o Super Audio CD, o Super Audio CD está francamente caro deste álbum, só há uma edição, já com muitos anos, e é francamente caro o Super Audio CD deste álbum, portanto, o David Bowie com o Ziggy Stardust, portanto, isto acaba por ser
a remaster da mesma edição que eu tenho o vinil, portanto a remaster de 2012, está bem? Que tem um sonsaço mesmo, portanto isto comparando com o vinil está muito, isto é impacto técnico, está bem? Queria ter uma boa edição aqui em CD do Ziggy Stardust do David Bowie, portanto foi agora. Aqui um que já o tinha em vinil, curiosamente é dos poucos da banda que me faltava em CD. Já o tinha em vinil, não o tinha em CD. Belle Sebastian, The Boy with the Arab Strap. Está bem? Penso que este é o terceiro álbum de estúdio da banda. Está bem? Este já o tinha CD, não o tinha em vinil. Já o tinha vinil, não o tinha em CD. Aqui um que nunca o tive aliás, eu penso que isto não sei se existe, penso que não existe em vinil. Mas em CD é dos acústicos mais consagrados, nunca o tive, eu sei que é um crime, nunca o tive, foi agora, portanto, o MTV Unplugged dos Kiss, está bem? Isso não é muito a minha praia, mas foi agora de comprar aqui o Unplugged, e era um álbum que eu já conhecia bem, sabia que era bom, portanto, Kiss MTV Unplugged. E para fechar aqui, acaba por ser um CD, acabaram por ser 18, mas acabam por ser 19, porque isto é uma edição que traz num CD 2 álbuns, portanto, de uma artista que eu gosto, a minha artista de jazz preferida, Nina Simone, que com uma edição com é um CD com 2 álbuns, Wild is the Wind e o High Priestess of Soul. Tá bem? Portanto, traz dois CDs, 2 álbuns num só CD. Quando eu pensava, pronto, que iria ser mais um mês sem comprar, no mês passado comprei 2, por acaso, usados, mas comprei 2. Um mês também sem vinil, aliás já há 5 semanas que não ouvia sequer nenhum vinil, surgiu-me esta semana a oportunidade de comprar um dos meus álbuns preferidos sempre, já foi tantas vezes aqui no canal, apesar de já o ter em vinil também, uma remaster de 2012, ter 2 edições em CD, apareceu foi uma remaster que saiu recentemente, portanto no mês passado, está muito bem consagrada, é dos álbuns, eu acho que é dos álbuns mais subestimados da história da música. A remaster está muito boa, portanto eu avancei e comprei mais uma edição do álbum em vinil, apesar de já ter uma de 2012, como disse, portanto o Spirit of Eden dos Talk Talk. Esta remaster está muito boa. Já fiz a comparação com a remaster que tinha. A primeira audição até me pareceu que a remaster que tinha era melhor, mas a segunda audição já dou o braço a torcer. Esta remaster está melhor do que a remaster que eu já tinha de 2012. Não por muito, mas está melhor. Qualquer upgrade que seja feito a este álbum vale muito a pena. Isto é dos melhores álbuns de sempre na história da música. Na minha opinião, digo genuinamente, é o álbum mais subestimado da história da música. Pronto, e por hoje é tudo. Foram estas aquisições do mês de março. Vemos no próximo vídeo. Uma boa tarde.